Reagrupamento familiar em Portugal. Vamos falar um pouco sobre isso e as diferenças entre o reagrupamento familiar e o acompanhamento familiar. Nós já temos vídeos aqui nesse canal falando sobre isso, mas agora eu trago uma visão sobre 2025, tá bem? Se tu não me conhece, eu me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil, em Portugal e na Espanha e atuo na área de direito migratório. Aqui nesse canal tu encontra muito conteúdo sobre esse e outros temas relacionados ao processo migratório e aos processos de nacionalidade. Portanto, deixa já a tua inscrição aqui nesse canal, me diz de onde tu estás falando e também aqui na descrição desse vídeo você encontra os contatos do nosso escritório, caso você tenha necessidade de agendar uma consulta jurídica, por exemplo. Mas nos comentários você pode sempre colocar as dúvidas gerais que vocês tenham em relação aos conteúdos do vídeo específico, tá bem? Então vamos a isso que é o tema que interessa. Reagrupamento familiar. O que é o reagrupamento familiar? O reagrupamento familiar, ele nada mais é do que um direito que todo o cidadão de estado terceiro tem, uma vez que ele tenha residência legal em Portugal. É dizer o seguinte: se eu sou um imigrante de país terceiro que não seja da União Europeia, por isso nós falamos país terceiro, e eu tenho residência legal em território português, eu tenho o direito, sim, de reagrupar os meus familiares. O reagrupamento familiar está previsto no artigo 98 da Lei de Estrangeiros, que é a Lei 23 de 2007. O que nós devemos observar é o seguinte: quem são as pessoas, porque é a pergunta que sempre vem no escritório, né? Quem são as pessoas que poderão ser reagrupadas? São aquelas que estão descritas no artigo 99 desta lei. E o artigo 99 vai dizer quem são essas pessoas que fazem parte dos membros da minha família que eu posso reagrupar, tá bem? Uma coisa importante é que o reagrupamento familiar pode ser solicitado de duas formas: com o meu familiar em território português ou com o meu familiar fora do território português. Então, se nós temos essas duas possibilidades, nós estamos dizendo que sim, é possível eu fazer o reagrupamento familiar em território português com aqueles que já estejam em território português e que não chegaram até Portugal, por exemplo, com o visto específico de reagrupamento ou de acompanhamento familiar. Então, eu estou te dizendo que eu posso ter um familiar que entrou com outro visto, por exemplo, um visto de procura de trabalho. Qual é a estratégia que muitas vezes é utilizada por algumas famílias, né? Em solicitar um visto de procura de trabalho, né, no caso de um casal, solicita o visto de procura de trabalho para ambos e aquele que primeiro conseguir atingir aqueles requisitos para o reagrupamento familiar poderá reagrupar o seu cônjuge, por exemplo. Então, aqui nesse caso, vejam, a pessoa que vai ser reagrupada, o familiar que vai ser reagrupado, não é aquele familiar que veio com um visto de acompanhamento. Por quê? Porque o visto para a procura de trabalho, como eu já expliquei em outros vídeos, não permite solicitar um visto de acompanhamento familiar, o que geraria um reagrupamento familiar. Conseguem perceber a sutil diferença que existe entre acompanhamento familiar e reagrupamento familiar? O reagrupamento, vou repetir, o reagrupamento é um direito de um cidadão estrangeiro de país terceiro que tem residência legal em Portugal. Portanto, se este é um direito, eu não posso falar em reagrupamento familiar quando eu estou ainda naquele processo inicial de solicitação de visto. Então, dentro de um planejamento familiar, vocês devem ter isto muito claro. Por quê? Porque um requerente de visto de residência, por exemplo, um requerente de um visto D1, um requerente de um visto D7, um requerente de um visto de nômade digital, por exemplo, que são vistos exemplificativos aqui de residência, eles são requerentes de visto. Eles não possuem ainda o título de residência. Portanto, eles ainda não têm direito ao reagrupamento familiar. Entretanto, existe uma outra possibilidade aqui, que foi aberta lá em outubro de 2022, quando criou o visto de acompanhamento familiar,
para aqueles requerentes de vistos de estada temporária, que são aqueles vistos de até 1 ano, ou mesmo os vistos de longa duração, como nós chamamos, ou vistos de residência, que são aqueles vistos para aquelas pessoas que pretendem residir em Portugal mais de 1 ano. Então, nós vamos ter aqui vistos de estado temporária e vistos de residência, que nos permitem solicitar ao mesmo tempo para os nossos familiares os vistos respectivos de estada temporária ou de residência para acompanhamento familiar de requerente de visto de estada temporária ou visto de acompanhamento familiar para requerentes ah, de visto de residência, ok? Então, essa é a grande diferença. Quando nós solicitamos um visto de acompanhamento familiar, esse visto de acompanhamento familiar, a depender do tipo de visto principal, ele deve ser requerido após a concessão do visto principal ou pode ser requerido em simultâneo, juntamente com o visto do requerimento principal. Qual é a diferença aqui na hora de requerer para saber se eu vou requerer o visto de acompanhamento familiar para os meus familiares depois que o meu visto principal for aprovado ou posso solicitar junto? Então, essa pergunta é respondida da seguinte forma: o visto de acompanhamento familiar, ele é um visto de estada temporária ou um visto de residência? Ou melhor, uma outra pergunta que é a mesma resposta. O visto principal que está sendo requerido, ele é um visto de estada temporária ou ele é um visto de residência? Se ele for um visto de estada temporária, a lei impõe que o pedido de visto de acompanhamento familiar vai ser feito somente após a aprovação do visto de estada temporária. E aí eu posso submeter o visto de estada temporária para acompanhamento familiar. Se for um visto de residência, ele pode ser solicitado após a aprovação do visto ou em simultâneo, concomitantemente, que é o que nós fazemos com os nossos clientes do escritório, que tem, por exemplo, um visto de nômade digital ou um visto D7 para pessoas que vivam com rendimentos ou reformados, e nós vamos ter aqui então toda essa questão. Se nós vamos pedir junto, por que que não aproveitamos já ao mesmo tempo do visto de residência, entendeu? Então, essa é a principal diferença entre solicitar um visto de acompanhamento familiar ou solicitar um visto de residência, se for pedido ao mesmo tempo de residência, vai solicitar em simultâneo, ou você pode também solicitar depois. Agora, um detalhe bem importante aqui, porque tem pessoas que pela questão da comprovação dos meios de subsistência, não vão ter condições de apresentar naquele momento do requerimento do visto o acompanhamento familiar. E aí, dentro de um processo e de um planejamento familiar migratório, vem aquele familiar primeiro para Portugal para fazer a sua autorização de residência, para depois fazer a família. E aí, a pergunta clássica: bom, eu já estou com título de residência, os meus familiares, porque o meu visto ainda está válido, né? Isso na melhor das hipóteses, porque hoje isso não tem acontecido dessa forma. Mas aí a pessoa pergunta: posso pedir, os meus familiares pedirem um visto de acompanhamento? Não. O acompanhamento ele vai ser feito enquanto aquela pessoa for titular de um visto de residência. Mas a partir do momento que aquele visto vira uma autorização de residência, aqui volta aquele ponto inicial que eu expliquei para vocês. O reagrupamento familiar passa então a ser o direito a ser requerido por esse titular de autorização de residência. Parece um pouco confuso, mas não é. Ouve esse vídeo de novo, volta, anota todas as questões e qualquer dúvida, se tu ficou confuso, deixa aqui nos comentários, tá? Claro que nada disso aqui, para cada caso concreto, vai substituir uma consultoria jurídica especializada. E essa consultoria jurídica especializada é onde se analisa caso a caso. Por isso, sempre busquem orientações jurídicas de profissionais habilitados, tá bem? Ponto importante: vistos de acompanhamento ou de reagrupamento, eles, no momento da solicitação, eu preciso apresentar o que está disposto na portaria dos meios de subsistência. No caso, quando eu estou a falar de vistos, atenção, aqui a diferença entre visto e autorização de residência.
Quando eu estou a falar de vistos onde o pedido é feito no consulado de origem da sua jurisdição, do país onde você mora, da residência, do local onde você mora, o consulado português vai analisar e emitir aquele visto, nesse ponto nós temos que observar a portaria dos meios de subsistência, que vai me trazer o cálculo sobre qual é o agregado familiar, quem são as pessoas que fazem parte daquela família. Então, a regra, que vocês já têm em outros vídeos aqui do YouTube, então não vou explicar em detalhes, mas é o seguinte: primeiro adulto dessa família deve comprovar o montante equivalente a um salário mínimo português. Aqui a gente vai fazer primeiro um cálculo da média mensal, um salário mínimo português. O segundo adulto daquela família deve comprovar 50% deste salário mínimo. O terceiro adulto vai seguir essas regras dos 50%, mas aqui para filhos menores ou maiores a cargo, nós vamos ter então 30% do salário mínimo. Então você tem que calcular qual é o número de pessoas que tem na sua família, colocar esses valores ao lado das pessoas em função da idade e em função de serem filhos menores ou maiores a cargo, que vai entrar nos 30%, e fazer a somatória total sobre esse cálculo do salário mínimo português. Esse valor você vai multiplicar por 12, que é o valor que deve estar disponível no momento da solicitação do visto de acompanhamento familiar, tá bem? Essa é a regra que tem sido seguida até agora, fevereiro de 2025. Atenção! Quando nós estamos a falar do reagrupamento familiar, quando este familiar não está ainda em Portugal, o pedido ele é feito na AIMA, então é necessário que se tenha um agendamento prévio na AIMA para solicitar isso. Hoje, como vocês sabem, nós estamos com grandes dificuldades de conseguir agendamento pela via administrativa, então a forma como se requer esse agendamento, inclusive o do reagrupamento, e aqui nós vamos falar também daqueles que nunca tiveram a possibilidade de fazer o reagrupamento, que são os cidadãos que possuem uma autorização de residência válida em Portugal, mesmo a CPLP, nós estamos conseguindo fazer esses agendamentos de reagrupamento familiar através da ação administrativa no Tribunal Administrativo requerendo esse agendamento. Então, esse agendamento, mesmo com os familiares fora de Portugal, nós já tivemos aqui casos favoráveis no tribunal. Esse agendamento ele é feito pela via do tribunal nesses casos. Então, o imigrante titular de uma autorização de residência que tem direito ao reagrupamento familiar, mesmo que a sua família não esteja ainda em Portugal, vai ter um agendamento na AIMA para levar a documentação probatória, e nesse ponto vem a grande dúvida, né? Peraí, mas se lá para o visto de acompanhamento eu tive que apresentar 12 meses daquele valor que fecha o núcleo familiar, né? O que que eu tenho que apresentar esses 12 meses também? Ou então as pessoas dizem, não, mas eu tenho os 12 meses, eu quero apresentar isso. Eu não tenho essa entrada regular mensal. Atenção para esse ponto. Porque no pedido do reagrupamento familiar, o que vai ser considerado é se você tem, de facto, esta entrada mensal regular. Ou seja, você precisa demonstrar a origem e regularidade dos valores. Através de quê? De contratos, de contrato de trabalho subordinado, de contrato de prestação de serviços para o caso dos trabalhadores autônomos, né, ou independentes, a emissão de recibos verdes condizentes a esse valor mensal, para aqueles que são trabalhadores independentes, e outras situações e outros documentos que podem vir ser solicitados caso a caso. Uma vez que seja aprovado esse reagrupamento familiar, é expedido um documento que vai ao consulado onde está a família para que seja emitido, então, o visto de reagrupamento familiar para que esse familiar possa vir, então, para Portugal. Neste caso, este pedido de reagrupamento familiar, com o visto específico de reagrupamento familiar, ele não tem custos, ele não vai ter o custo da emissão desse visto no consulado. Então, aqui tem um detalhe também bastante importante. Obviamente que isso é mais utilizado para aquelas pessoas que
necessitam obrigatoriamente de um visto de curta duração, que é aquele de até 90 dias, que muita gente vai dizer: "Eu posso ir então como turista para pedir o reagrupamento?" E a tua resposta é não. Você não está vindo como turista. Você está vindo com o motivo não de turistar, mas sim de acompanhar a sua família, de visitar a sua família e então, em território português, você vai, dentro do prazo legal, solicitar o seu reagrupamento familiar. Percebam que o discurso aqui muda completamente o enquadramento ou possível enquadramento, por exemplo, de uma imigração ilegal. Porque a imigração ilegal é aquela onde eu vou dizer que eu vou turistar quando na verdade eu vou procurar trabalho, onde eu vou dizer que eu vou turistar quando na verdade eu vou solicitar uma residência por estudos, porque eu já tenho em vistas um estudo, onde eu vou dizer que vou turistar quando na verdade eu tenho a intenção de visitar a minha família para, em território português, solicitar o meu pedido de reagrupamento familiar, que está previsto em lei ser solicitado com a dispensa de visto de reagrupamento. Percebem que há diferenças aqui. Pois bem, o vídeo já está longo demais, mas eu acredito que eu abordei todos os pontos para diferenciar bem o acompanhamento e reagrupamento e as formas de requerer isso. E se você tem alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. E mais, se precisa de ajuda especializada, o nosso escritório está à disposição e os links de contato conosco estão aqui na descrição desse vídeo. Obrigado e ficamos até o próximo vídeo de nos encontrar. Espero trazer para vocês outros vídeos aí em filmagens externas e vamos seguindo aqui na construção do nosso conhecimento. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui!